Alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de filosofia, hoje com o tema Teoria do Conhecimento. Vem comigo! Vamos nessa! Nosso objetivo: debater as diversas posições acerca do conhecimento, se é possível conhecer e ou o que é passível de conhecimento. Ou seja, é possível conhecer e o que é possível chegar ao conhecimento. Como eu disse no início, o que é teoria do conhecimento? A teoria do conhecimento é uma área da filosofia que estuda como o processo de conhecimento acontece. Embora os gregos já tivessem teorias sobre isso, só com John Locke essa área se tornou uma disciplina separada na modernidade. Para entender o que é teoria do conhecimento, precisamos entender a classificação das correntes filosóficas. Detalhe: John Locke é conhecido e ficou conhecido como o pai do iluminismo, um movimento cultural, político, social, um movimento racional que acontece ali por volta da metade do século XIX e que causou um grande impacto. Novamente, um rompimento com o pensamento em voga na época, que era o pensamento religioso, a grande influência do pensamento religioso, partindo então para o racionalismo, o cientificismo, buscando as respostas para aquilo que nos cerca, as respostas para as coisas relacionadas à vida humana, com base nas teorias científicas e também nas experimentações científicas, ou seja, no empirismo. Novamente, o que é a teoria do conhecimento? A teoria do conhecimento, também conhecida como gnosiologia, gnose, que vem de conhecimento. E mais, um pouco mais profundo, é o autoconhecimento, ou conhecimento interior, diretamente ligado às questões também religiosas, às questões místicas. Então, a teoria do conhecimento é também conhecida como gnosiologia, que vem de gnose, gnose que significa conhecimento. É uma área da filosofia que estuda como o ato de conhecer acontece. Essa área busca responder questões como o que é o conhecimento e como conhecemos. Assim como alguns filósofos tinham o objetivo de estudar a política, a sociedade, a vida e outras coisas, a teoria do conhecimento busca estudar o modo pelo qual o homem conhece as coisas. Também busca entender qual a validade do conhecimento, quais são as possibilidades e formas de obtê-lo, além de suas origens e limitações. Aqui tem um detalhe que é importante nós pensarmos. Quando o texto nos apresenta a validade do conhecimento e quais as possibilidades e as formas de obtê-lo, deve nos levar a pensar que, se existem formas, essas formas podem ser deturpadas. Alguém, ou um grupo, ou instituições podem trabalhar de forma a limitar este conhecimento ou proporcionar maior conhecimento, de forma que, se nós entendermos que, de algum modo, o adquirir do conhecimento, adquirir o conhecimento, perpassa por formas ou por instituições, ou de uma forma geral pela sociedade, nós podemos pensar que esse conhecimento pode ser, de algum modo, controlado, limitado. Ou seja, vamos imaginar alguém que chegou a algum ponto que nós podemos colocar como um pouco mais alto de conhecimento e impedir que outros alcancem aquele ponto, de forma que essa pessoa, ou grupo, ou instituições se mantenham dentro de um quadro de um poder, enquanto os demais ficam subjugados. É interessante pensar sobre isso. E, diante de um questionamento desse, nós encontramos então a teoria do conhecimento para nos dar
ou pelo menos tentar nos dar uma clareza. Enquanto uma disciplina formal da filosofia, enquanto uma disciplina formal da filosofia, a teoria do conhecimento surgiu com o filósofo, nós vimos no início, John Locke, no século XVIII, em plena Idade Moderna. Então veja, ele vinha de um contexto iluminista que buscava sistematizar as coisas. Então, criou algumas definições, dentre elas, dizia que o conhecimento se formava com a presença de 3 elementos básicos. Então, observe novamente John Locke. Estamos falando aí do pai do chamado Iluminismo, século das luzes, Idade Moderna. Então, veja, no desenvolvimento, no passar da história, no caminhar da história, o rompimento com a Idade das Trevas, aspas, assim também chamada, porém, um momento na história onde o conhecimento, a ciência também vinha se desenvolvendo, por isso há um choque de ideias quando se refere ao período como Idade das Trevas, mas é o período medieval, onde também houve um desenvolvimento científico, inclusive com grandes perseguições, justamente por estar se conseguindo provar algumas coisas que anteriormente eram tidas como verdades absolutas. E agora, na modernidade, surge John Locke com o pensamento e a sua teoria do conhecimento baseado em 3 elementos básicos. Então, primeiro nós temos o sujeito, aquele que irá fazer as coisas acontecerem e que receberá o resultado, ser cognoscente. O objeto, aquilo que será investigado e deve ser conhecido, ser cognoscível. E consciência, é o sujeito ter noção do que está fazendo. Esse elemento é que irá ligar o sujeito ao objeto para ter uma percepção real. Nesse sentido, o conhecimento só será possível quando o sujeito for capaz de representar mentalmente o objeto, pois é na mente que as teorias se desenvolvem e que há o raciocínio. Agora aqui tem um detalhe. Quando diz é o sujeito ter noção do que está fazendo. Esse elemento irá ligar o sujeito ao objeto para ter noção real. Ou seja, clareza, não algo mecânico que aconteça simplesmente por uma reprodução. Isso é muito comum. Se nós pensarmos no nosso dia a dia, muitas coisas que nós fazemos, não fazemos pensando que as estamos fazendo. Simplesmente estamos desenvolvendo, estamos fazendo, estamos realizando. Muitas coisas que chegaram até nós, muitas coisas que nós, entre aspas, julgamos ter aprendido, na verdade não passa de uma reprodução. E quando nós paramos para pensar e até mesmo somos questionados ou questionamos, temos certas dúvidas para responder. Ou seja, por que fazemos aquilo que fazemos? Realmente aprendemos, temos consciência disso? Ou simplesmente reproduzimos? É interessante pensar sobre isso, porque, novamente, nós podemos, e aqui digo como seres humanos, estamos sujeitos a um certo escravizar. Enquanto alguém, como exemplo, vamos colocar assim, enquanto alguém tem a real noção, tem a real ideia do que está fazendo e tomando aquilo para si, outros podem simplesmente estar reproduzindo aquilo que é a ideia ou ideal do outro, ficando assim subjugado, não tendo a real intenção de estar produzindo ou reproduzindo, simplesmente fazendo algo como que mecanicamente. Dizemos então que houve uma apreensão do objeto, ou seja, ele foi entendido pelo sujeito. Bacana? Beleza? Vamos à frente um pouquinho? Levando em conta todo o levantamento que foi feito sobre o conhecimento em diversas épocas, temos uma visão geral de que há diversas fontes do saber. Ou seja,
podemos explicar um fenômeno usando a mitologia, o senso comum, a religião, a própria filosofia e a ciência. Agora aqui, vamos colocar alguns detalhes. A mitologia, o mito, surge para tentar explicar os fenômenos que nos cercam, aquilo que acontece na natureza, por exemplo, os raios, chuvas, tempestades, inundações, a colheita quando boa ou não boa. A mitologia então surge como uma tentativa de se explicar aquilo que nos cerca. Porém, nós sabemos que acaba que não é suficiente, pois quando nós pensamos na mitologia, vamos imaginar uma história que foi criada, e aqui eu digo grosso modo, para tentar explicar, mas de fato ela não consegue, pois não é uma ciência. Posto isso, nós temos o senso comum. E o que é o senso comum? Aquilo que um dia foi criado e que é reproduzido pela sociedade. A mesma fala de 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos ainda reproduzida. E aí quando nós vamos questionar, alguém vai dizer, não, mas isso aí é desde sempre. Isso aí sempre existiu. Os meus avós falavam sobre isso, explicavam desta forma, isso foi passado para os meus pais e chegou até a minha vida. Esse é o senso comum, que é comum a todos. Então, muitas vezes, diante do senso comum, não há uma preocupação com uma resposta diferenciada. Nós simplesmente vamos pegando aquilo que já está colocado e também reproduzimos. Uma outra forma de explicar é a religião. Ou seja, mais uma vez, nós encontramos uma possibilidade, eu gosto de usar a expressão terceirizar, de colocar sobre outro, vamos colocar assim, sobre outro objeto, olhando a religião como uma pessoa, colocar sobre uma outra pessoa as justificativas ou explicações para um fenômeno. Então, por exemplo, algo que nos acontece e nós respondemos como sendo este algo uma vontade suprema, uma vontade superior, uma vontade divina. Então, essa é a tentativa também, através não só da mitologia, do senso comum, mas agora da religião, em nos trazer uma explicação, em nos gerar um conhecimento. E é interessante pensar, muitas vezes, aos olhos da religião, nós não temos muito como escapar. Ou seja, se nós questionarmos, estamos sujeitos até uma penalidade. Por quê? Porque nós estamos entrando em choque com uma visão de crença, com uma visão religiosa. Estamos batendo de frente com a fé, com literalmente Deus. Mas olhando para o âmbito da religião, nós encontramos até, buscando aqui como exemplo, a fé cristã. Nós temos diversos livros que a Bíblia nos apresenta, onde alguns homens questionaram e não foram penalizados por questionar. A questão é que, de alguma maneira, e aí novamente, o aspecto religioso, assim como a mitologia, até mesmo o senso comum, pode ser usada, no caso da religião, para subjugar o indivíduo, não permitindo que ele levante um questionamento. E aqui não é uma atitude de rebeldia, não é uma atitude contrária, mas uma atitude de curiosidade, até mesmo para ampliar o conhecimento. Filosofia, também uma outra área que, ao ser estudada, investigada, tende a nos ajudar a encontrarmos explicações diante dos fenômenos que nos cercam, aquilo que nos acontece. E por fim, chegamos agora à ciência. Então, a teoria do conhecimento chegou até a ciência, ou a ciência também como uma parte dessa teoria do conhecimento. Detalhe importante: quando nós falamos em ciência, nós falamos em um rigor, ou seja, algo que não é feito simplesmente buscando o acaso, buscando uma resposta mais simples ou simplória,
buscando o senso comum, porque me disseram, porque é assim, porque sempre foi, buscando uma explicação também simples, com base, entre aspas, naquilo que chamamos de fé. Se não consigo explicar, então eu creio ou não creio. A ciência vai trabalhar com rigor e com metodologia. Essa é a diferenciação. Ou seja, métodos são criados para dar fundamento àquilo que se está investigando. E no nosso caso, como falamos em teoria do conhecimento, aquilo que busca se aprender. Então a ciência vai apontar para um rigor científico e para uma metodologia. Então vamos colocar aqui um objeto a ser estudado e esse objeto vai passar por um rigoroso método. Vai passar por uma, duas, três, quantas etapas forem necessárias para se justificar ou não, para se explicar ou não, para se chegar a algum fim. Ok? Vamos adiante. Cada uma delas surge, e aqui nós estamos falando daquilo que anteriormente estávamos estudando, da ciência, da religião, da filosofia, como áreas que tentam trazer as explicações. Cada uma delas surge em um dado momento histórico, de acordo com a necessidade e instrumentos disponíveis na época. Algumas foram aperfeiçoadas, outras foram redescobertas, e há aquelas que tiveram seu uso ressignificado. Mas é essencial saber que todas possuem importância na sua aplicação e nas suas devidas proporções. Ou seja, e é algo que eu costumo também comentar com vocês em aula, uma das grandes preocupações em qualquer área que se estude, em qualquer momento de investigação, buscando o conhecimento, buscando o entendimento, diante de uma discussão política, social, econômica, familiar, religiosa, o importante é não cairmos na tentação da polarização. Eu passei a perceber as coisas de um modo e somente esse modo me serve. Nós temos vários pontos de vista, nós temos várias explicações. O importante é aprendermos a discutir, a debater, não necessariamente convencer o outro e não necessariamente que o outro me convença, mas entender que cada uma dessas áreas tem sim a sua importância, surgiram em um dado momento da história, receberam um outro significado, mas que tem a sua importância. E não cairmos na polarização, ou seja, tudo de um lado ou tudo de um outro lado. Tentarmos chegar a pontos em comum. Obviamente que nem tudo vamos conseguir, mas não cairmos numa tentação em que gere até uma discussão mais acirrada e, enfim, uma briga, uma confusão. Isso é desnecessário. O mito, olhando para cada ponto daquele especificamente. O mito surge há milhares de anos, quando os seres humanos começavam a pensar, a raciocinar sobre os fenômenos da natureza e os associavam com as pessoas. Utilizando da alegoria e da metáfora, eles foram as principais tentativas de explicar o mundo. A filosofia surge como aprimoramento. É uma forma de compreender a realidade e a origem das coisas de forma mais lógica. Veja que a caminhada é para buscar questões lógicas, respostas não tão vagas, mas algo muito mais palpável. Compreender a realidade e a origem das coisas de forma mais lógica. Assim, utiliza as habilidades da mente e a observação do mundo. Ela veio como uma oposição ao mito, como fonte de verdade, mas compreende a importância que ele teve em seu contexto. Então veja que uma etapa vai surgindo, mas não desprezando a outra, porque cada situação acontece em um dado momento. Terceiro, o senso comum. Este abrange aqueles conhecimentos do dia a dia, que caem em uso generalizado. O senso comum, como comentei há pouco, ele acaba
sendo criado e a sociedade o abraça, de forma que quase não permite ser questionado, porque se torna, como diz a própria expressão, tão comum que ninguém pergunta a respeito. Simplesmente vamos reproduzindo. Há uma perguntinha que eu acho interessante, que é a seguinte: aquilo que nós cremos como verdade, realmente é verdade? Ou cremos como verdade, pois nos ensinaram que é uma verdade? Isso cai muito bem com relação ao senso comum. Vamos lá. Não há investigação sobre se esse saber é ou não correto, como eu acabei de dizer. Ele é apenas repetido, algo cultural. Pode ser que um saber mitológico caia em senso comum, bem como um saber científico. E isso vai sendo, então, reproduzido pela sociedade. A religião é um conjunto de crenças que aborda as questões que estão além do mundo, que enxergamos e tocamos. Algo que está para além do homem, algo que está muito mais para a metafísica. Elas são bem diversas. Então, há aqueles que se aproximam do mito, ou aquelas, perdão, e há outras que têm bases filosóficas ou alguma relação com a ciência. E, por fim, nós chegamos na própria ciência. E a ciência é aquela que busca provar as coisas na prática. E o que significa buscar responder às coisas na prática? E aí nós vamos chegar no empirismo. Ou seja, aquilo que pode ser tocado, trabalhado, colocado em uma bancada, fatiado, pode ser observado em um laboratório, e aí vão surgir as técnicas, vão surgir os métodos, e é este o diferencial científico: rigor e metodologia. À medida que a necessidade pede, a metodologia vai se aprimorando, vai aumentando, vai se diversificando, principalmente com a tecnologia. Então, aquilo que anteriormente era investigado de uma forma, hoje é investigado com um aprimorar muito maior. E isso, obviamente, vai abrir o campo para e do conhecimento. Aquilo que nós já comentamos, só um pouco mais de verdade, nós podemos passar e depois vocês podem voltar. Então, teorias do conhecimento, da filosofia, falando e abordando alguns passos dentro da filosofia, teoria do conhecimento na visão e no trabalho da filosofia. A filosofia surge por causa do questionamento, da busca pela forma lógica de explicar a origem do mundo. Obviamente que posterior a isso, porque nós vimos em um outro vídeo, no início de um outro vídeo, uma outra videoaula, que a filosofia ela é e pode ser entendida e dividida em duas partes. A primeira, a physis, ou seja, a filosofia física, ou que abordava e buscava respostas acerca da origem do universo. Os primeiros filósofos, chamados de filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, que vai eleger a água como elemento fundamental para a vida. E ele tem razão. Posteriormente, nós temos Sócrates como um divisor de águas. E Sócrates vai mudar o rumo dos questionamentos. Vai deixar um pouquinho este lado do surgimento das coisas ou do universo e vai passar a olhar o ser humano em seus comportamentos. E aí vem o trabalho da ética, da moral, dos relacionamentos interpessoais, do relacionamento próprio. E Sócrates, então, vai se destacar e vai ser, não sendo ele um dos primeiros filósofos, mas vai ganhar o título de pai da filosofia. Tá? E Sócrates fica famoso porque sistematizou a atitude filosófica. Olha só, sistematizar uma metodologia, uma nova forma de se trabalhar a filosofia.
criou conceitos que têm a ver com os processos de obter conhecimento, como a maiêutica e a dialética. Na maiêutica, ligado a dar à luz, a parto, pois Sócrates era filho de uma mulher que trabalhava como parteira. Então, se alguém chega e esse chegar ao mundo é uma luz que está chegando, ele trabalhou isso com relação ao conhecimento, que é possível dar luz, uma nova luz ao conhecimento. E a dialética, que é o discurso. E assim Sócrates trabalhava, encontrando com pessoas, falando com pessoas, levantando questões. Ele trabalhava a tese, a partir da tese surgia uma antitese ou antítese, e a partir da antítese, obviamente, tese, antitese, uma conclusão. E aí, chegamos ao final? Chegamos a um ponto máximo? Não. Esta conclusão abre espaço para uma outra discussão. Ok? Então é um ciclo interminável na busca por novas respostas. Lembrando, para a filosofia, o importante não é a resposta, o importante é o questionamento. Vamos mais. Platão foi o seu principal discípulo. Discípulo de quem? De Sócrates. Lembrando que Sócrates não escreveu nenhum livro, mas Platão escreve e escreve colocando Sócrates no cenário dos seus escritos. Então ele foi o principal discípulo e aperfeiçoou as ideias, além de desenvolver outras. Ele definiu, Platão, dois tipos de saberes: doxa, opinião, e a episteme, conhecimento verdadeiro. Outra contribuição sobre as consequências do conhecimento é o seu mito da caverna. Nós vamos abordar o mito da caverna posteriormente com mais calma. Hoje é só como uma introdução a essa grande teoria do conhecimento. Por fim, temos Aristóteles, que foi retomado com São Tomás de Aquino, em meio às suas observações e tentativa de chegar ao sentido e organização da vida, conceberam o conhecimento. Se organizava, e como esse conhecimento se organizava, de uma verdade ou dentro de uma verdade única. Então veja, nós temos Sócrates, nós temos Platão e nós temos Aristóteles. E todos eles buscando entender como o conhecimento se dá. É possível conhecer? Como conhecer? Alguém pode deter maior ou menor grau de conhecimento. A partir do conhecimento, eu posso dirigir outros, eu posso dominar outros. Até que ponto eu consigo ou não conhecer, ou se realmente é possível conhecer, ou não passa de uma idealização. Correntes filosóficas das teorias do conhecimento. E aqui nós vamos encerrar apresentando esses que posteriormente voltaremos a comentar. Então, algumas correntes filosóficas. E esses nomes que aparecem aqui são aqueles que vão defender essas correntes filosóficas, cada um com o seu olhar. Então, nós temos Platão, Karl Marx, John Locke, Aristóteles, René Descartes e Immanuel Kant. Ok? Então, fica aqui uma introdução a essa teoria do conhecimento e como isso é importante. E não se esqueçam, alunos e alunas, sempre oriento vocês. Conhecimento é aquela riqueza que ninguém pode nos tirar. Conhecimento é algo infinito. Quanto mais conhecemos, tanto mais temos a conhecer. E que nós possamos nos abrir e desejar este conhecimento. Não esperarmos simplesmente sermos guiados, mas construirmos o conhecimento e termos condições de argumentar diante daquilo que nos é colocado. Ok? Um abraço, até a próxima aula com outras e boas novidades. Valeu? Até!